E aí, tudo bem? Eu sou Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou. E eu espero do fundo do coração que esse episódio seja útil de alguma maneira. Eu digo isso porque, na verdade, hoje eu quis fazer algo que eu nunca fiz, que é meio que fazer um podcast com pauta livre, sem me preocupar tanto com o roteiro. Na verdade, eu até pensei em escrever algumas coisas, escrevi, mas no meio do caminho eu fiquei pensando, tá, se esse aqui é um podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou, e se eu simplesmente ligar a câmera, ligar o microfone e gravar? E compartilhar coisas que eu tenho aprendido ou vivido, ou que eu realmente sou. Porque de alguma maneira eu sempre me preocupo com o que eu vou falar. Eu já disse isso aqui em outros episódios. Eu espero de verdade que os episódios sejam úteis. Mas eu comecei a olhar a internet e pensar assim, tá, mas será que as pessoas querem isso mesmo? Tem uma coisa que me incomoda bastante quando eu entro, né, no Instagram ou até vejo os vídeos que o YouTube me sugere, é que parece que a gente vive numa era onde a gente está vivendo errado de todas as maneiras. E aí eu fiquei com medo de ser mais uma dessas pessoas que está sempre. É, eu, é que eu não quero falar a palavra, mas é cagando regra e dizendo faça isso, faça aquilo, que aí você está vivendo errado. Ou, com quantos anos você descobriu que você usa o detergente errado? Meu Deus do céu. E aí eu fiquei pensando, será que eu sou uma dessas pessoas? Eu fiquei muito preocupado. E eu falei, tá, e se eu gravar e falar a respeito, por exemplo, dessas minhas preocupações, né? Aliás, uma coisa que eu me preocupo bastante, é claro, e eu espero não me tornar alguém diferente, é com o que eu falo aqui, né? Nossa, aconteceu um caso agora recente, né, onde o jogador de futebol, Vinícius Júnior, ele sofreu alvo de racismo. Aliás, tem acontecido frequentemente. E aí eu fui lá na página do Vini lá, né, pô, pra curtir as fotos dele ali, sei lá, e quis comentar alguma coisa para tentar motivá-lo de alguma maneira, sei lá se o cara lê isso. Mas a hora que eu entrei nos comentários é impressionante, porque a galera tá postando foto de macacos, a galera tá racista, assim, como se a internet fosse terra de ninguém. E o pior é que a gente aplaude. A gente não, porque eu acho que quem consome meu conteúdo aqui não aplaude esse tipo de coisa, né? Mas eu falei, meu Deus, cara, que absurdo! Como é que as pessoas veem num lugar público na página da pessoa e declaram o seu racismo de maneira assim explícita em pleno 2026, né? Eu sempre fico com essa sensação assim que a internet é esse lugar meio caótico, né? Quase que um esgoto do mundo, onde as pessoas realmente as pessoas são muito frustradas, né? Elas têm medo. Eu sei que elas têm um personagem e aí elas acabam também encontrando de alguma maneira um tribalismo, né? Porque tem gente que curte isso, tem gente que realmente apoia e acha que faz sentido você ser racista ou produzir um conteúdo merda, né? Um conteúdo lixo que não agrega em nada. E eu sempre me pergunto assim, nossa, mas por que essas coisas, né, ganham tanta evidência e tanto sucesso? E é claro que a gente sabe, né? Eu já falei que, obviamente, a gente tem um viés negativo, né? Por isso que as notícias da TV são sempre notícias ruins, porque isso prende a atenção, a nossa atenção enquanto seres humanos, né? Mas mais que isso, né? Isso dá like, porque de alguma maneira, quando a pessoa vomita ali as suas emoções, né, a gente fica engajado em tentar entender a violência de alguma maneira, ela é muito fascinante, né? A gente fica meio obcecado com essa violência. E de certa maneira, os conteúdos que são, pelo menos numa linha média, que não nem fica num lugar muito certo demais, ou também no lugar errado demais, eu sei que gera um desconforto, porque eu acredito que os conteúdos que, por exemplo, eu produzo, eles geram algum desconforto em você, ou te faz refletir, e você tem que sair da zona de conforto. E na verdade a gente quer dopamina rápida, né? Eu também quero, óbvio que eu também quero. Às vezes eu no meu scrolling, né? A minha lupinha do Instagram tem basicamente futebol e humor. Basicamente é isso que tem, porque eu não preciso pensar a respeito da parada, sabe? É um negócio que eu vou ali e vejo, é um conteúdo rápido, fácil. Às vezes eu tô lavando louça ali, eu não tô afim de estudar algo cabeção, né? Aí eu vou lá e coloco um comentário de futebol, que porra, é totalmente irrelevante, e amanhã perdeu completamente a validade. Não precisei pensar nada. Então eu sou parte, né? Eu sou parte desse consumo também. Mas me assusta um pouco olhar para a internet e ver
ver o lixo que isso se torna, né? O quanto as pessoas elas acabam, e de certa maneira, está influenciando para o mal, né? A gente tem vivido dias muito estranhos, isso tem me atormentado um pouco, né? Pô, são adolescentes que acabam agredindo animais até a morte, adolescentes que atentam contra a vida dos seus pais, adultos, né? O feminicídio, matando o outro. O algoritmo me mata. Fico falando essas palavras, meu vídeo já não é tão famoso, já não é tão divulgado. Aí eu fico usando essas palavras, eu sei que o YouTube me joga longe, o Spotify também. Mas tudo bem, é a verdade, né, cara? Não tem nem o que falar. É isso que é 2026. E ainda tem isso, o algoritmo premia aquelas coisas banais e fúteis. É impressionante como uma plataforma como o Twitter, que agora é o X, ela fomenta a pornografia, o ódio, esse discurso de ódio mesmo, né? E assim, voltei a morar no Brasil, como você já sabe, e aí o que eu mais vejo é isso, é político que fomenta violência, é político que fomenta ódio. As pessoas, elas simplesmente, elas não pensam por si, né? Elas têm muita dificuldade de pensar por si e acabam fazendo uso das palavras dessas pessoas e usando toda a sua frustração e descarregam sobre uma outra pessoa. E a gente tá sempre nesse lugar da torcida organizada. É esquerda contra a direita, é tal contra tal. E assim, sinceramente, é complicado. É complicado quando eu olho pra mim e vejo que, por exemplo, quando eu ouço certos políticos incitando ódio e sendo desonestos com a população, eu sinto vontade de atentar violentamente contra essas pessoas também. Não são muitos os políticos que eu tenho essa vontade, mas um ou outro eu fico pensando, cara, essa pessoa faz um desfavor, né? Aconteceu uma situação comigo, e eu vou comentar aqui porque eu fiquei. Essa história ela é absurda. Ela é absurda em todos os seus níveis. Então deixa eu falar aqui. Já que é o espaço onde eu falo tudo que eu vivo, que eu penso que eu sou, deixa eu falar. Eu fui consertar um tênis meu que havia desgastado uma parte ali. Eu falei, poxa, eu vou achar alguém que faz um conserto de tênis. E achei um senhor aí que faz um conserto de tênis aqui em Rio Preto. Bom, fui até ele. E aí cheguei lá. Tá, vai ficar quanto? Ah, vai ficar tanto. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, ó, mas eu não aceito cartão e nem Pix. Aí eu, oi? É tipo os incas e os maias usavam esse negócio chamado dinheiro. Mas aí, como eu sou um homem questionador, eu perguntei, mas por que o senhor não aceita nem cartão e nem Pix? Ele falou assim, o cartão eu não aceito porque dá problema, mas o Pix é porque agora o governo vai rastrear o Pix e vai pegar o meu dinheiro. E aí eu falei, peraí, onde o senhor ouviu isso? É a informação, você não tá sabendo? Eu falei, não, eu tô sabendo. Essa não é a informação. Eu não vou te fazer um Pix de mais de 5 mil para que a Receita possa rastrear. Aí ele, não, mas eu não vou aceitar Pix. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei pensando, o cara foi influenciado por alguém que disse uma informação completamente, uma desinformação. Ele acreditou nisso. E ele está perdendo dinheiro e trabalho justamente porque muita gente não vai pagar com o dinheiro o trabalho do cara. Obviamente, alguém poderia falar, eu poderia ser a pessoa que falar, meu amigo, então passar bem, porque eu não vou sacar dinheiro para te pagar, eu vou procuro um outro e faço, né, o trabalho. Mas essa pessoa está sendo prejudicada pela desinformação que ele encontrou na internet, e aí ele não tem a sua própria renda, às vezes, justamente porque alguém, com muita má vontade de desinformar o povo, justamente porque tem uma guerra política acontecendo. Esse é o Brasil, cara. E eu falei, ok, beleza. E aí a história não termina por aí. Aí eu falei, ok, faça aí o trabalho, meu irmão, eu pago dinheiro, eu dou um jeito, enfim. Beleza. Aí ele falou, ó, busca segunda-feira. Aí eu falei, ok, segunda-feira eu busco, né, o tênis. E aí chegou a famigerada segunda-feira, eu me desloco da minha casa, peço um Uber, vou até o local, chego lá e aí, né, ô, tudo bem? Tô aqui com a nota, né, vim retirar o tênis. Aí ele, não tá pronto. Aí eu, ué, eu falei, calma, eu não entendi. Aí nesse dia tava uma chuva, tomei uma chuva, cara. Eu falei, peraí. Eu falei, peraí um pouquinho. Não tá pronto? Aí ele, não tá pronto, vou fazer hoje. Aí eu falei, não, amigo, mas hoje é segunda-feira. Você falou pra eu buscar segunda-feira. Aí ele olhou pra mim e falou assim,
mas eu tô trabalhando muito. Eu falei, meu amigo, eu também. Aí ele falou, mas eu tô cansado. E aquilo me indignou. Aquilo me indignou de uma maneira, porque eu falei, meu irmão. Eu perguntei pra ele, eu olhei pra ele e falei assim, cara, peraí, mas por que você não me mandou vir na terça? Era só falar, vem na terça e faça na segunda. Aí ele falou, eu tô muito cansado, tô trabalhando há muito tempo, né? Cara, aquilo lá. Bom, tanto que eu tô falando aqui, porque até agora eu não consegui digerir aquilo. Eu falei, meu irmão. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim que a gente trabalha nesse mundo, cara. Se você falou segunda-feira pra mim, é segunda-feira. Eu sinto muito que você tá cansado. Mas você falou pra eu vir aqui, eu saí da minha casa, vim até aqui, eu gastei um dinheiro pra fazer isso, pra receber o meu produto de volta e você não fez e você me falou que tá cansado. Ai, cara, aí eu lembrei que eu voltei pro Brasil. Ai, eu respirei fundo, né? A história é tão terrível que aí tava chovendo, eu pedi um Uber e aí não tinha ninguém parado assim, era só o carro encostar. Eu não sei por que esse Uber achou melhor encostar no outro lado da rua, a, sei lá, 100 metros assim. Cara, uma chuva. Falei, beleza. Saí correndo, entrei no Uber e falei, rapaz, que chuva, cara, por que você não parou ali na porta? O cara vira pra trás e olha e fala assim pra mim, não tá satisfeito? Desce do Uber. Eu juro, eu já tava indignado. Eu falei, meu, não, eu falei, oi? Aí eu falei, oi? Ele falou, não tá satisfeito? Desce. Aí eu falei, caramba, brother. Tchau. Desci, tomei chuva, voltei para um lugar coberto, chamei outro carro. Aí vem outro carro. Aí eu já tava. Aí assim, eu já tava aflorado. Eu já falei, meu Deus do céu. Aí o cara do outro carro simplesmente passou e não parou. Aí eu falei, ué, ele não parou. Aí ele escolheu dar a volta no centro da cidade. E aí eu fiquei vendo assim, eu falei, não é possível, cara. E aí 2 minutos subiu para 5 minutos de espera, 7 minutos de espera. Eu falei, não, cara, não. Eu falei, é teste. Teste de paciência, mas vamos lá. Cara, esse cara deu uma volta enorme. Ele demorou 10 minutos, eu juro, 10 minutos para chegar. Na hora que ele chegou, que eu entrei no carro, o carro tava quente, com os vidros fechados, ele ligou o ar quente, provavelmente para não embaçar o vidro. Aí eu falei, amigo, por que você deu essa volta? Aí ele falou assim, rapaz, não vi que tinha que parar aqui. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, amigo, e o ar quente? Tem como deixar no ar gelado, né? Aí ele falou assim, tá quebrado. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos. Cara, aí ele entrou numa rua que o GPS não mandou ele entrar. E era uma rua que eu sabia que ia dar problema. E aí ele entrou, eu falei, cara, por que você entrou nessa rua? Aí ele, eu não conheço a cidade. Aí eu falei, ai amigo, mas por que você não seguiu o GPS? E aí eu percebi que o cara tava ali num trabalho que não é o trabalho dele. Não é o trabalho dele. Obviamente não é o trabalho dele. O cara não é motorista. E aí ele se embananou todo, e aí eu falei, cara, então, já que você não quer seguir, segue o meu caminho e tal. E aí eu fui falando pra ele pra tentar chegar rápido, mas assim, eu já tava tão decepcionado com o ser humano, que eu falei, cara, não é possível que isso tá acontecendo. Cheguei em casa, né, enfim, ele desligou o ar quente, né, aquela chuva, tomei mais um pouquinho de chuva, beleza. Cara, e eu fiquei pensando, eu falei, bom, o que é o que são os nossos tempos? O que é o ser humano nesse momento? E aí, assim, voltar para o Brasil me colocou de frente para uma realidade que não haja isso na Europa, pelo contrário, mas aqui parece que as coisas elas são difíceis de funcionar. O que me leva a pensar, e esse é um outro tópico que talvez seja legal trazer aqui para o podcast, que é quase uma indignação, é que eu fico pensando que talvez o errado da história toda seja eu. Talvez o errado de querer que alguém preste um serviço certo, porque assim eu penso e sirvo e presto um serviço certo para as pessoas, talvez eu que seja o patinho feio da história. E aí eu fiquei pensando, que outras coisas acontecem? Bom, a gente está numa cultura onde é normal, completamente normal, por exemplo, você se atrasar e não atrasar pouco, atrasar bastante.
E a pessoa chega tranquila, assim, para uma reunião depois de 40 minutos atrasado, ou de combinar alguma coisa e a pessoa simplesmente chegar uma hora depois e a pessoa acha que não tá errada. Ou seja, eu fico pensando, será que o errado sou eu de chegar no horário? Então, se eu combinar um horário com você e eu chegar no horário e você não, quem tá errado nessa situação? Porque a sensação que eu tenho é isso, o cara combinou comigo que era na segunda, mas não tava pronto. E tanto que eu tive que buscar na terça. Porque ele não terminou na segunda. Tem isso, essa informação. Ele não terminou na segunda. Porque eu mandei mensagem no final da tarde e falei, tá pronto? Ele falou, ainda não. Ah, e aí eu fiquei pensando, cara, eu devo estar muito errado. Porque claramente alguma coisa não tá certa. A gente tá normalizando o ghosting, onde as pessoas simplesmente desaparecem da sua vida sem prestar conta. A gente normalizou alguém não te responder. Olha, sinceramente, isso aqui é algo que me pega. E algumas pessoas que me ouvem aqui sabem o tanto que isso me pega. Eu procuro ser o cara do diálogo, obviamente. Eu trabalho com o diálogo. Eu acredito na ferramenta da fala, do ouvir, da comunicação, como cura, como espaço de civilidade. E as pessoas me mandam mensagem e nunca mais respondem. Numa conversa em que ela me procura, eu respondo numa interação onde é para ver algum tipo de resposta e não responde mais. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei que tipo de pessoa é você, mas eu ainda acredito que o correto é correto ainda que ninguém o faça. Então, chegar no horário, não me atrasar, cumprir com a minha palavra. Aí eu começo a pensar que talvez o grande ato de rebeldia dessa geração é você se tornar uma pessoa eticamente ou moralmente, nem sei se é ético ou moral isso, mas é que, pelo menos, que é humano. Assim, porque nós estamos... Porque é essa a realidade que eu me encontro e aí começo a me indignar. E eu fico pensando, caramba... eu tive essa conversa com minha mãe. Eu falei, mãe, será que eu tô errado? Porque eu contei pra ela essas histórias. Eu falei, mãe, porque... a educação que eu recebi, ou a que pelo menos eu desenvolvi, eu tenho uma história excelente, né? Uma vez, nossa, essa vez foi tenso. Duas vezes aconteceram uma coisa comigo que eu nunca vou esquecer. A primeira que eu recebi um troco errado na padoca. Aí cheguei em casa e falei, vô, o cara me deu o troco errado. E eu todo felizão. Rapaz, ele falou, o quê? E você não devolveu? Eu falei, não, é mais dinheiro pra gente. Aí ele não falou nada, ele só pegou na minha mão e me levou de novo na padaria e falou assim, ó, ele roubou o seu dinheiro. Aí eu, tipo, não, como assim? Ele falou, você deu o troco errado, ele não te devolveu, o nome disso é roubo. Eu passei uma vergonha homérica e eu falei, o quê? Eu não quero mais fazer isso. E aí outra vez com meu avô, eu tava lá sentado num ônibus, né, meu avô já é um senhor de idade, claramente, e entra um outro senhor assim, ó, eu nem tinha, ele olhou pra mim e falou assim, você vai ficar sentado? Eu falei, ué, vô. Aí falou, e esse senhor de idade? Aí eu olhei pro cara, aí ele foi ficar em pé. E ele falou, não é assim que funciona a vida. Existem pessoas que você, por respeito a elas, você cede o seu lugar. E eu cedi o meu lugar, contrariadíssimo. E aí a conversa do meu avô com aquele homem lá, ficou a conversa lá, e eu contrariadíssimo que eu fiquei em pé, né? Rapaz, você sabe o que esse senhor fez, esse que eu cedi o lugar? Ele me deu uma nota, sei lá, de R$ 5 na época, sei lá. Cara, eu fiquei tão constrangido, mas ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz, porque eu falei, opa, então, além de fazer o certo, né, por mais que eu não queira, eu tava contrariado, ainda a pessoa me abençoa, né? Eu falei, caramba, cara. E eu comecei a aprender essas coisas desde cedo. Então a minha pergunta pra minha mãe foi, mas será que eu tô vivendo errado? Porque eu me questiono. Então, quando eu falo assim, pô, vamos produzir um conteúdo que pelo menos possa ajudar alguém, que eu não vou tentar aqui não falar merda, que eu não vou tentar desinformar você. Enquanto a massa, a maioria das pessoas vivem uma outra rotação, a pergunta é, será que a gente está errado? E aí, se você se identifica comigo, eu queria dizer que não, a gente não está errado. Do fundo do coração. E se eu tiver errado, eu prefiro continuar errado. Porque eu me nego a me colocar na mesma forma de pessoas que não se importam com as outras. Eu me nego veementemente. E eu sou capaz de morrer por isso. Ou viver por isso. Que é mais difícil ainda. E viver algo que eu prego. Porque pra mim não faz sentido lógico a gente
ser conivente com esse tipo de mentalidade, que é uma mentalidade, não é nem de escassez, é uma mentalidade, ela é pobre, mas não pobre no dinheiro, é uma mentalidade tão triste, eu não sei a palavra que eu posso usar aqui, do fundo do coração, mas é uma mentalidade da qual eu não quero fazer parte. Eu não quero ser parte de um sistema que desinforma, que é ou que maltrata o outro, que maltrata os animais, que seja. Então, eu prefiro ser rebelde, então. Eu prefiro ser o errado, porque não dá. Eu acredito que a gente está certo. A gentileza, o respeito, a humanidade, ouvir o outro e prestar atenção no que o outro está falando. Sabe, coisas básicas que eu já falei aqui. Enquanto o outro fala, em vez de prestar atenção no meu celular, prestar atenção no que o outro de fato está falando. Cara, eu acho que isso é o mínimo de uma espécie evoluída, uma espécie que usa o cérebro para criar medicina. Nós estamos falando de curar pessoas tetraplégicas. É esse o ponto que nós chegamos. Inclusive, tem gente malhando quem está fazendo ciência. Então, assim, eu não sei com qual tipo de pessoa você se identifica. Cara, se você está me ouvindo até agora, eu acredito que de alguma maneira você se identifica com o que eu penso. E ainda que a gente seja minoria, é melhor ser uma minoria rebelde e que faça uma resistência do que se tornar essas outras pessoas. Por mais tentador que seja se tornar essas pessoas. Porque eu, do fundo do coração, como eu disse, eu tenho vontade também de ser violento, de às vezes fazer o mal, de às vezes, sabe, fazer coisas que fala, meu, quer saber? Vai pra naquele lugar e nunca mais responder a pessoa. Porque até quando eu sou maltratado, eu procuro ter classe de falar uma resposta. Aconteceu uma situação, por exemplo, recente agora, uma pessoa, eu mandei uma mensagem, a pessoa tava num dia de fúria, foi muito grossa comigo, falando, não fala comigo, enfim, eu falei, cara, beleza, beleza. Aí a pessoa mandou desculpa depois, né? Aí eu falei, cara, eu não tenho por que mais responder essa pessoa, não tem por que ter amizade com essa pessoa. Eu respondi, eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo, passar bem, né? E isso aconteceu várias vezes. Aconteceu uma outra situação também, uma pessoa que traiu minha confiança, encontrei essa pessoa pessoalmente porque ela não me respondeu mais, e aí essa pessoa veio me pedir perdão, com todo um discurso, e assim, claramente um discurso, sabe? Bom, eu também não preciso julgar se era fake ou não, mas claramente um discurso que ela poderia ter falado, né? Eu até falei isso, podia ter me respondido, então, pô, por que você esperou a gente se encontrar pra ficar nessa coisa vergonhosa? Eu te perdoo, se é isso que você precisa, eu te perdoo. Agora, não queira a minha amizade, não queira que a gente seja amigos. Então, assim, isso no meio do carnaval do Rio de Janeiro, hein, inclusive. Mas, enfim, acho que já falei bastante aqui, não tinha pauta e acabou tendo um monte de pauta, né? Aliás, deixa eu comentar um pouquinho do Rio de Janeiro. Cara, eu mudei a minha ordem. Se você tem um episódio aqui que eu falo a cidade certa, a vida certa, eu não lembro o número do episódio, onde eu falo das cidades preferidas da minha vida. Eu preciso ser justo e fazer uma retificação e dizer que o Rio de Janeiro está entre meu top 5, sem dúvida. Aliás, ouso dizer que Rio de Janeiro é a segunda cidade, a melhor cidade do mundo, depois de Barcelona. Rio de Janeiro é incrível. Meu Deus do céu. Se você que me ouve, mesmo que você não goste de carnaval, mas tiver a oportunidade de ir ao carnaval do Rio de Janeiro, é incrível. Bom, o que eu fiz nesse carnaval? Às 5 da manhã eu estava acordado, às 6 eu estava saindo de casa, rumo ao bloquinho, e eu estava desfrutando da arte popular, do povo suado na rua. Eu caminhei pelas ruas do Rio de Janeiro, sozinho, muitas vezes, tranquilaço, com zero medo de ser assaltado, porque se fosse assaltado ia levar material, e leva, só me deixa vivo, que eu tô aqui para viver a festa do povo. Inclusive eu tenho um episódio que eu falo sobre carnaval, não retiro nada do que eu disse, tá tudo lá. O carnaval é uma manifestação incrível e o Rio de Janeiro pulsa diferente. Eu falei, cara, sabe a sensação que eu tive? É que tem um filme que chama Uma Noite de Crime, né? The Purge, onde por uma noite as pessoas saem para cometer crime. Eu acho que no carnaval do Rio de Janeiro meio que suspende o crime, a galera quer festa. E foi muito legal, cara. Eu encontrei uma galera, pô, foi
incrível. Cara, que incrível, no meio de um bloquinho, sozinho, eu tava sozinho no meio do bloquinho, eu tava em vários grupos, né? E aí, galera, cada um, o povo acordava 10, 11 da manhã, e 7 da manhã eu já tava no bloco. Aí eu fui sozinho pra um bloco e tava lá, de repente, ô, Poloto, não sei o que. Eu falei, caraca, que maneiro encontrar gente, pô, gente, né, eu não encontrava fazia tempo, e depois encontrar de novo. Então, assim, cara, que experiência massa. Nossa, o Rio de Janeiro é lindo demais. Meu, os bloquinhos, peguei alguns bloquinhos que os caras estavam fazendo música muito legal. Eu sou apaixonado pela música, né? E a parada da música na rua, pô, tudo muito bonito. Cara, assim, foi o melhor carnaval da minha vida. Na segunda melhor cidade do mundo. Espero ter outras oportunidades. Ainda quero visitar talvez o Carnaval de Olinda, de Salvador, talvez seria interessante. E quem sabe o São João lá no Nordeste, né? Petrolina, quem sabe, quem sabe. Essa volta pro Brasil tem algo que talvez eu vou fechar esse podcast falando disso. Eu morei fora, eu vivi, passei por muitos lugares, mas eu tenho a sensação que eu sou tão brasileiro que se você me virar do avesso, eu continuo sendo muito brasileiro. Eu tenho orgulho de ser descendente dos indígenas brasileiros, eu tenho orgulho de ser descendente de negros que vieram da África, escravizados e foram resistentes, foram rebeldes aqui. Eu tenho orgulho de ser essa miscigenação da Itália, da Europa com a América do Sul. Eu tenho muito orgulho de ser latino, cara. E o Brasil eu sou muito brasileiro, cara. Eu adoro ser brasileiro. Eu não acredito em outras vidas, mas se eu tiver errado e tiver, por favor, Deus, me mande brasileiro de novo, porque eu adoro o Brasil, cara. Apesar do Brasil. Porque eu comecei malhando o Brasil, mas eu adoro o Brasil, cara. Porque de alguma maneira eu acho que nós somos o povo mais feliz e mais criativo do mundo, porque apesar das nossas misérias e apesar do cara estar cansado, esse cara, eu sei que em algum lugar dentro dele tem uma chama que queima, que pode viver uma vida diferente. Nós somos o povo da luta. Eu sou esse homem da luta que nasceu lá na quebradinha aqui da cidade e tá cursando a terceira faculdade porque luto, entende? Eu tenho orgulho e eu acho que é isso, o brasileiro, quando a gente fala que a gente não desiste nunca, eu tenho orgulho, cara, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu adoro falar outros idiomas, mas eu sou apaixonado pela língua portuguesa, que deveria se chamar língua brasileira, inclusive. Como é bom falar português, como é bom se expressar nesse idioma poético, bonito, encantador. Eu sou parte de um povo que, apesar de tudo, vai pra rua e é feliz com a música tocando. Cara, eu sou apaixonado pelo Brasil. Assim, é isso que eu gostaria de terminar falando. E o carnaval me trouxe de volta assim para esse lugar. Eu já estava muito consciente disso, mas viver o carnaval me colocou nesse lugar de dizer, cara, isso é parte de quem eu sou e eu adoro ser isso, cara, é isso. Beleza, valeu, meu, são quase meia hora de episódio. Se você ficou até aqui, muito obrigado, você deve gostar muito de mim. Mas eu espero que tenha sido útil e te faça refletir também. Quero falar para você, em breve vou planejar aqui, tô planejando já, vai ter um podcast diferente, como eu já disse aí, perguntei várias vezes, né? O que eu fazia. Então, o Fábio Poloto Podcast vai ter agora alguns quadros e em breve isso vai vir à tona. Só peço paciência aí para que a coisa aconteça. Meu, muito, muito obrigado. Me ajuda mesmo. Eu cansei de pedir para você comentar ou me mandar mensagem. Então, já que você não faz isso, pelo menos curte aí. Curte o episódio no YouTube. Se você está no YouTube, curte. No Spotify, avalie o podcast. Compartilha, cara. Isso para você isso não é nada, mas para mim é muito. Quem sabe o algoritmo me favoreça de alguma maneira. Eu agradeço demais a sua companhia. Gostei de fazer isso. Fiquei zero preso a roteiro. Com certeza eu vou trazer ainda conteúdos. Poderia falar várias outras coisas. Eu tô lendo bastante, né? Esse é um ano que eu tô me dedicando ao estudo, à leitura. Aqui em Rio Preto eu tenho mais tempo para isso. Enfim, então vou trazer, claro, mais conteúdos aí que sejam da psicologia, aplicada à vida, né? Conceitos para te ajudar. Mas agradeço demais a sua parceria. Valeu? E a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto? Um forte abraço, fica bem e é nóis. Valeu!